Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma aula para o curso técnico em finanças. A disciplina é Fundamentos das Finanças Públicas. Estou diretamente do estúdio 7, eu, o John como diretor de imagens, o Joseni como prof assistente. Minha gente, vamos juntos aqui até às 11 horas e 30 minutos. Bacana? Tudo bem? Câmbio. Ei, John, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Estou olhando aqui pelo chat do IPTV, Coivaras, Joaquim Pires, Landry Salles, Nova Santa Rita, Rio Grande do Piauí. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações pelo chat do IPTV. Tá bom? Também pelo chat do YouTube. Vamos adiante, estamos falando de finanças públicas e atividade financeira do Estado. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. Só voltando aqui para fechar a linha de raciocínio. Entendam, se o Estado tem que dar conta de gerir receitas, gerir despesas, orçamento, crédito público, vejam aqui algumas exigências que a Constituição Federal de 88 ela obriga que o Brasil, enquanto país, seja capaz de atender. Aí o que eu estou mostrando para vocês é que, de certa forma, soberania ela exige maiores investimentos do ponto de vista, por exemplo, de Forças Armadas. E aí entra uma diferença. São gastos correntes ou são investimentos necessários? Entendem? Aí vem a inteligência usada na aplicação dos gastos. Máquinas, equipamentos, modernização, ciência, tecnologia, pesquisa militar são bem-vindos. Gastos com custeio, né? Aí esses gastos eles são desnecessários, ou seja, ou são supérfluos, ou são dispensáveis e não ajudam a garantir a soberania de um país que tem dimensões continentais, não é? Em que a gente precisa avançar bastante. E aí eu destaquei em amarelo, né, que o parágrafo único diz, né, todo o poder emana do povo, é exercido através de representantes eleitos nos termos da Constituição. Eu trouxe um outro slide também da aula passada para a gente fazer esse confronto entre necessidades da sociedade e capacidade das finanças públicas de dar conta disso. E aí no artigo 2º da Constituição Federal de 88, diz que os poderes União, Estados, aliás, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e devem ser harmônicos entre si, mas o foco principal aqui é no 3º artigo. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esta é a ideia constitucional, tá bom? Precisamos alinhar políticas públicas de governo federal, estaduais e municipais, de poder executivo, legislativo e judiciário, para a gente conseguir estar caminhando nessa rota, não é? De uma sociedade livre, justa e solidária. Um outro ponto é garantir o desenvolvimento nacional, a qualidade de vida da população, elevar os níveis de desenvolvimento da sociedade. Este é um outro tópico muito importante a ser perseguido. Um terceiro é erradicar a pobreza e marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Também é um ponto importante definido pela Constituição. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e ou quaisquer outras formas de discriminação. O que se tem colocado em questão é que as finanças públicas brasileiras, elas são incapazes de darem conta destes
destes objetivos constitucionais. Sacam? Por exemplo, erradicar a pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades. O que tem sido posto é que não temos recursos suficientes para isso, ou não temos recursos suficientes para garantir o desenvolvimento nacional. E aí estamos numa chamada sinuca de bico, se a gente for levar em conta essas limitações. Sacam? Eu quero refletir com vocês ainda determinados pontos, como por exemplo, volta aqui para mim, John. De acordo com a própria Constituição, nós temos aqui, nós temos uma necessidade. O salário mínimo na sociedade brasileira seria o necessário para suprir as necessidades das pessoas em relação à saúde, segurança, alimentação, moradia, vestuário, lazer, né? Todos esses pontos. Detalhe, se a gente for ao pé da letra e levando em conta a inflação e o preço das coisas, o salário mínimo hoje ideal seria estimado na casa dos R$6.000. Só que o salário mínimo em vigência é de 1.200 e uma fração reais. Sacam? Então, há uma divergência entre o que é feito na prática e o que é definido lá no plano das ideias constitucionais. Aí se diz assim, mas é impossível se fazer isso, a Constituição não dá para tirar do papel e botar na prática. Na verdade, o ponto que eu queria colocar é que se o Brasil não conseguir crescer economicamente, jamais conseguiremos ter arrecadação suficiente para suprir as necessidades da população. E aí vem a questão, quem é que vem primeiro? É o ovo ou é a galinha? Entendem isso? Se nós não tivermos capacidade de crescer a nossa economia, nós não teremos condições nem econômicas e nem políticas de conseguir isso aqui, que está definido na Constituição. Não teremos. E as taxas de crescimento brasileiras, elas são inadequadas para se conseguir atingir isso aqui. Para vocês terem uma noção, o Brasil de 1980 para 2014, em média, cresceu 2,8%. É muito baixo. Entendem? Como é que a gente quer dar conta disso aqui crescendo a tais taxas? Se a gente pegar o Brasil de 2015 para 2022, fazendo certos descontos, a gente tem uma taxa de crescimento de 0,6%. Como é que o Brasil vai conseguir garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir desigualdade, promover o bem de todos, uma sociedade justa, livre e solidária, com uma taxa de crescimento tão pífia quanto esta? Ou a gente muda a rota, ou nós não conseguiremos materializar. Então o problema não é da Constituição, não é dos objetivos constitucionais, está na incapacidade econômica de atender a essas questões. É isso que precisa estar na mesa dos tomadores de decisão neste país. Ok, minha gente? Tudo bem? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Câmbio. Se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês. Vamos adiante. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns conceitos de finanças públicas que são importantes para que a gente tenha esse entendimento e ir avançando na nossa disciplina. Vejam só. Nós temos aqui a atividade financeira do Estado, né? O que é isso? É uma atividade de natureza patrimonial. Ok, patrimonial. Cujo objetivo é atender às necessidades públicas. Ou seja, é por isso, minha gente,
que a atividade financeira do Estado não pode ser comparada à atividade financeira privada ou de uma empresa. Não dá para pegar e comparar as finanças do Estado com as finanças de uma empresa, porque são prioridades diferentes. Uma empresa, ela tem como objetivo focar numa atividade patrimonial, ampliar o patrimônio das entidades privadas. Como é que você faz isso? Aumentando a diferença entre ativo e passivo. Quando a gente faz isso aqui, a gente tem o aumento do patrimônio líquido das entidades ou das empresas, ok? Elas vão aumentar seu volume de receitas, elas conseguem reduzir custos com fins de ampliar a diferença entre custos e receitas, para a partir daí retirar o lucro que vai remunerar o investimento feito naquela atividade produtiva. A lógica da administração pública, a lógica das finanças públicas é outra, é completamente diferente. É buscar atingir as necessidades, atender às necessidades públicas. E aí faço uma comparação muito direta. Gestão de abastecimento de água e saneamento básico é uma necessidade pública. Botar abastecimento de água e saneamento lá numa comunidade bem rural e bem distante. Por exemplo, aqui em Teresina, próximo tem a Taboca do Pau Ferrado. Botar saneamento básico e abastecimento de água lá naquela região é viável economicamente? Gera retorno? Do ponto de vista privado, se não gerar, não será ampliada rede de abastecimento de água e saneamento para aquela região, porque não é viável economicamente. Vão ser feitos investimentos que não vão gerar retorno, mas é uma necessidade pública e que ainda assim precisa ser feito. Por isso entra o poder público expandindo redes de saneamento básico e de abastecimento de água para regiões que mesmo não tenham viabilidade ou retorno financeiro. Porque a lógica do Estado não é lucrar, não é valorizar o patrimônio privado. A lógica é o interesse público. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por isso que discutir finanças públicas, o eixo é diferente do eixo das finanças privadas. Volto para, por exemplo, o abastecimento, a distribuição de energia elétrica. Pode ser que tenham comunidades em que a expansão da rede de energia elétrica não seja financeiramente viável. Ainda assim, as pessoas precisam de abastecimento, de distribuição de energia. Então, é por isso que o interesse público ele precisa ser observado pela gestão pública e não pela privada, porque a privada não iria atender, né? Em princípios gerais. Por que que no interior, durante muito tempo, né, e eu acompanhei isso de perto, quando eu era criança, e eu ia para Curralinhos, né, entre Curralinhos e interior de Monsenhor Gil. Eu cheguei lá, quando eu acompanhava lá a região, minha gente, criança, não tinha energia. Era lamparina, era tudo escuro. O céu mais bonito que existe de noite, né? Porque quando você não tem poste, você não tem iluminação, você olha para o céu, parece um filme no espaço, né? De estrela ali no céu. Coisa mais linda, mas sem água. Sem energia. Então,
A água você tira do poço, é ali na manivela ou puxando mesmo ali na corda, né? Enchendo ali a gamela de água para tomar banho, né? Banheirinho ali, aquele de palha, né? Aquele banheirinho. E John, o de seu o de seu Andrade. Seu Andrade diz assim: Meu Deus, no interior tem tanta palha, por que só faz aquele banheiro a meia altura? Tem tanta palha, mas não faz alto, não. Faz é baixo. Quem tá passando tá vendo quem tá tomando banho, né? Então, você vai. Na energia é lamparina mesmo, para fazer as coisas, fazer comida, sei lá. Sacam? E me lembro demais. Aí teve um período em que, opa, a energia vai chegar. A energia vai chegar. Aí você começa a ver, na época era Cepisa, furando o buraco dos postes. Minha gente, uma vida para poder dos buracos do poste foram feitos, mas o poste não foi colocado. Aí daqui a pouco você vai ter os postes sendo colocados ali no chão, mas sem serem colocados no buraco. Aí é mais um tempão. Vai mais um tempão e, bota os postes. Mas ainda não tem os fios. Eu estou falando de anos aí. São anos no transcorrer das coisas. E o ideal é que as pessoas já tivessem energia. É o ideal. Mas a gente passava sem, né? Tinha lá para assistir televisão, o Carlito lá no interior botava a televisão no terreiro da casa dele, ligava numa bateria de carro, puxava a antena lá em cima, né? Cortava um pau lá, botava lá em cima a antena para captar o sinal, e a imagem ainda era chuviscando, era ruim danada. Foi assim que em 92, assistindo a final do Campeonato Brasileiro, eu gostei e comecei a torcer para o Flamengo, né? Aí detalhe, opa, quando botou os fios, aí a energia pegou, mas minha gente foi muito tempo para isso. E eu tô falando de investimento na época que era público, porque entra essa história da disponibilidade financeira do Estado de fazer. Entendem? De fazer. Então, existe a necessidade de disponibilidade financeira do poder público para fazer tais investimentos, por vezes pode demorar muito, ou se estiver a distribuição de energia entregue à iniciativa privada, pode ser que nem chegue, porque não é financeiramente viável. Essa é a raiz do pensamento que difere gestão pública de privada. Entendem? Esses são pontos importantes que a gente merece destacar. Quando chega energia, dá para botar agora uma bomba lá no poço e a bomba puxa a água, né, lá para o banheiro. Aí você não tem mais que puxar o balde lá, né, a lata d'água, né, do poço. E agora você tem energia nas casas e não mais lamparina. Entendem? Agora o abastecimento de água não é mais um chafariz movido a querosene e por aí vai. Então aí as coisas vão avançando. Iluminação pública e tem uma série de outras questões. E ainda assim, o pagamento das contas de energia precisa ser subsidiado pelo poder público. Por quê? Porque as pessoas da zona rural não têm fluxo de caixa para ficar pagando a energia. Entendem? Como não é viável financeiramente, mas precisa ser feito do ponto de vista de política pública. Esse é o ponto. Pode ampliar o slide todo aí na tela, João, por favor. Então, eu vi várias etapas disso aí no interior. Então, vejam, olha aí a atividade financeira do Estado.
O objetivo é atender às necessidades públicas de saúde, de educação, de saneamento básico, abastecimento de água, distribuição de energia, hoje em dia, conexão de internet, estradas pavimentadas, sacam? É essa coisa toda. Os elementos centrais da atividade financeira do Estado. A ideia é que o poder público, aí volta a destacar, União, estados e municípios, obter receita pública através da cobrança de impostos, taxas e contribuições, despender, ou seja, realizar a despesa pública no seu custeio enquanto Estado e também em suprir as necessidades públicas, gerir o orçamento, fazer a gestão desse orçamento, estimar a receita, fixar a despesa, o que é prioridade, o que não é. Também criar crédito, criar crédito público, ou seja, que é um dinheiro indispensável para as necessidades públicas, se a gente estiver tratando de um ente público que não tem caixa suficiente para custear suas despesas e nem os seus investimentos. Ok? Câmbio. Detalhe, aí eu vou apontar uma questão muito objetiva que aconteceu agora no Brasil e que é considerado por muitos um grande erro. No Brasil foi feita a privatização da Eletrobras. Eu vou até voltar a isso. Uma receita pública foi obtida no Brasil para privatização. Deixa eu botar isso aqui mais atrás. Foi feita a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é a companhia energética brasileira, né? Privatização da Eletrobras. Ok? Da Eletrobras. Aqui é um R, viu? Aqui é um O. Eletrobras. Beleza. Foi privatizada. Eletrobras, tá horrível o nome aqui, né? Deixa eu fazer mais bonitinho. Tentar fazer mais bonitinho. Só um instante. Eletrobras. Ok, ficou mais bonitinho. Tem aqui, privatização da Eletrobras, que é a companhia que faz a distribuição de energia no Brasil. Ou seja, foi uma receita pública obtida através da privatização. A gente vendeu essa estatal. Detalhe, essa grana toda, ela não foi feita investimento. Ela foi canalizada para a despesa pública. Despesa pública. Na forma de que esse aumento de gastos do governo agora no final do ano, uma parte desse aumento de despesas veio da venda da Eletrobras. Qual é o problema disso? Deixa eu fazer uma comparação para ver se faz sentido para vocês. Volta aqui para mim, John. Bora imaginar que uma família viva, vou tentar simplificar para deixar mais claro para vocês. Bora imaginar uma família em que o fluxo de caixa dela venha de um carrinho em que você saia todo dia, você produz e sai para vender cachorro quente na rua. Ok? Cachorro quente na rua. É a fonte de renda da família. O carrinho para vender cachorro quente na rua. Detalhe, o que a família fez? Estava com muito dinheiro atrasado, muitas contas de energia atrasadas,
E aí a companhia de energia, ó, vou cortar. Aí a família pega e vende o carrinho de cachorro-quente para pagar a conta de energia. O silêncio faz parte da pergunta. E agora, pagou as contas de energia, e agora, qual vai ser o fluxo de caixa da família? Ela se desfez de um ativo. Ela se desfez de um ativo gerador de receita, de renda, e pegou essa grana e botou em gasto corrente, pagamento de energia. Vocês entendem isso? Ela queimou um carro, uma fonte de renda para botar em gasto corrente. E depois o que é que vai acontecer? Eles vão continuar devendo energia. Detalhe, não tem mais o carrinho de cachorro-quente. Isso é um equívoco. Isto é um erro do ponto de vista de finanças públicas. Você queimar um ativo, e queimar que eu digo você vende, obtém uma receita, ok, mas você destina isso para gastos correntes, essa grana vai acabar. E depois? Como é que você vai continuar? Você tem como continuar custeando aquela despesa corrente? Ah, tem. Eu vou vender mais coisas. Vai vender mais ativos para continuar custeando despesas correntes? Entendem? Isso não é sustentável. Nós cometemos um grande equívoco. E uma estatal de área estratégica. Nós estamos falando de distribuição de redes de energia. Eu acabei de falar para vocês, o interesse público, por vezes, o interesse público, ele está para além, né, dos interesses privados. Ele pode operar até absorvendo uma certa margem de prejuízo, mas é fundamental que seja feito. Entendem, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então, vejam só. Receita pública, não é? Na receita pública, ela é o ingresso de dinheiro, de recursos nos cofres públicos, que se efetiva de maneira permanente no patrimônio do Estado e que não esteja condicionado à sua devolução ou correspondente baixa patrimonial. A receita pública é a grana que entra nos cofres do Estado. É uma prefeitura que cobra IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, sacam? É o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou o ISS, que é competência municipal, né? O Imposto sobre Serviços. Hoje você tem um imposto de renda, isso gera receita pública, é o ingresso de grana nos cofres públicos, né? E não está condicionado a uma devolução ou baixa patrimonial, seria isso. Vamos adiante. Tipos de receitas públicas. Eu tenho aqui receitas originárias. O que seriam as originárias? Elas compreendem rendas provenientes dos bens de empresas comerciais ou industriais do Estado e que exploram a semelhança de particulares. Deixa eu dar um exemplo aqui de receitas originárias, para ficar mais claro aqui para vocês. Os exemplos estão aqui. Deixa eu botar a marca texto verdinho. É o que entra nos cofres públicos com aluguéis, dividendos e participações. Dividendos e participações é participação nos lucros. Na economia existem empresas estatais, são empresas de governo. Se elas operam as suas receitas, elas fazem parte de receitas originárias, de receitas públicas. Podem ser também arrecadadas através de tarifas.
Por exemplo, cobradas de rendas industriais. Isso aqui é receita pública considerada originária. Eu vou já no próximo slide dar um exemplo bem direto de receita pública que está acontecendo nesse instante no Brasil. As receitas derivadas são rendas que o Estado tem por meio do poder de coerção. Elas vêm por meio do poder de coerção, de imposição que o Estado tem em arrecadar do setor privado. São os impostos, taxas e contribuições, tá bom? Multas, confiscos, isso aqui são receitas derivadas, ok? Por exemplo, essa história aqui de multas e confiscos. Teve um empresário de venda de carro que devia muitos impostos ao governo, de competência estadual. Chega um determinado momento que o cara não tem caixa para pagar. O que é que se faz de acordo? Há um confisco. Já aconteceu de o poder público, ele confisca aquela estrutura do empresário como uma forma de quitar aquela obrigação tributária dele. O próprio Estado pegou esse prédio e transformou em órgão público. Parte da administração pública funciona nesse prédio que foi, por exemplo, confiscado. Isso é uma receita derivada, por exemplo, ou de impostos, taxas e contribuições. Por exemplo, agora na pandemia, agora nesse final de ano, receitas derivadas do poder público foram reduzidas porque houve um teto de cobrança do ICMS. Ok, minha gente? Deixa eu dar um exemplo de receita pública originária. Daqui, ó. Trouxe esse print aqui para vocês. A Petrobras pagará 32 bilhões em dividendos à União. O que é dividendos, minha gente? Participação nos lucros. Dividendos. Do ponto de vista das finanças, participação nos lucros. A Petrobras é uma empresa mista. Tem ações negociadas na bolsa, tem investidores privados que são sócios da Petrobras, mas o sócio majoritário é a União, é o governo federal. É o sócio majoritário. Governo federal. Como sócio majoritário, o governo federal, ele também tem... Ei, John, me ajuda aqui. Esse bicho preto aqui. Limpar as notificações. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Aqui. No governo federal. Então, o governo federal tem participação nos lucros da Petrobras. E aí, o que é? Isso é uma receita pública originária. A Petrobras, ela é mista, ela é parte do governo, a maior parte. Então, tudo que ela lucra, ela precisa também distribuir ao governo. O que é que está dizendo aí? 32 bilhões de dividendos à União. Então, a União arrecada também através da Petrobras. A Petrobras hoje é a empresa do setor no mundo que mais paga dividendos. Saca? Então é muita receita que o governo está tendo nesse exato instante e que está recebendo da Petrobras. Sacam? Olha aí um exemplo bem prático de receita pública originária. Beleza? Eu trouxe também uma outra imagem. Aqui eu tirei de um relatório do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é literalmente o cofre do governo federal. E aqui eu estou colocando um gráfico em barras que ele mostra os diferentes tipos de receitas públicas. Por exemplo, essa parte amarela é receita pública obtida
Deixa eu botar o vermelhinho, ó. Esse amarelo é receita pública obtida através de impostos sobre a renda, os lucros e os ganhos de capital. Aqui a gente tem os anos, de 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É a última atualização que eu encontrei. Em 2021, os impostos sobre rendas, lucros e ganhos de capital representaram, do total de receitas públicas, aí eu digo, apenas 8,2%. Só. De lucros, receitas, lucros, rendas e ganhos de capital de operações financeiras, só alimentou os caixas, os cofres públicos em 8,2% em 2021. Esse cinza aqui, ele corresponde às contribuições sociais. Essas contribuições sociais cobradas em 2021 só corresponderam a uma arrecadação para os cofres públicos de 8,19%. Pouco. Vermelho ou verde, meu Deus do céu. Impostos sobre a propriedade. Elas só corresponderam em 2021 a 1,65% de tudo que o poder público arrecada, que o governo federal arrecada. Agora, impostos sobre bens e serviços, sobre atividade produtiva, sobre quem produz, quem presta serviço, quem vende, quem compra, isso correspondeu, eu vou ter que botar amarelo aqui, porque para fazer o contraste com a cor, vou botar esse amarelo aqui. Ele correspondeu a 14,76%. O Brasil cobra mais de bens e serviços, ou seja, da atividade produtiva, do que cobra da renda, dos lucros, do ganho de capital ou da propriedade. É o maior percentual, tá bom? Então, vejam só, isso aqui mostra como a economia brasileira ela é regressiva. Paga mais quem ganha menos, paga menos quem ganha mais. O Brasil tem um sistema tributário regressivo. Por que isso acontece? Porque, sobre a propriedade. Essas pessoas pagam menos impostos, quem tem grandes propriedades. E quem não tem propriedade nenhuma, mas quem está comprando e vendendo, a carga de impostos é maior, ou seja, a pessoa está pagando mais, proporcionalmente. Ficou claro, minha gente? A gente vai ter a oportunidade de mastigar mais isso aqui quando a gente estiver falando de tributação e de reforma tributária, que é muito importante também. Tá bom? Então, tá aqui uma amostra dos tipos de receitas públicas do governo federal. A fonte aqui é o Tesouro Nacional. Beleza? Vamos adiante. Ainda no conceito das finanças públicas, vejam só, nós temos aqui, marca texto verde. Aqui no conceito ainda das finanças públicas, nós temos despesa pública, é a aplicação de determinada quantia em dinheiro, de recursos financeiros, por parte de autoridade ou agente público competente, com base numa autorização legislativa, para a execução de um fim a cargo do governo. A despesa pública, ela precisa ser autorizada pelo Poder Legislativo. É executado pelo Executivo, mas precisa ser aprovada pelo Legislativo. Percebam que o pagamento do auxílio emergencial, por exemplo, ele só é possível se tiver autorização legislativa. Sacam? Quem acompanha ou fiscaliza o governo.
O orçamento público, por sua vez, é o ato que contém a aprovação das receitas e das despesas públicas, né, para o período determinado de um ano, por exemplo. O orçamento público também precisa de aprovação legislativa. O governo federal, ou estadual, ou municipal, elabora o orçamento, fixa a despesa, estima a receita, encaminha para o Poder Legislativo. Se for uma prefeitura, é para a Câmara Municipal. Se for o governo do Estado, encaminha para a Assembleia Legislativa. Se for o governo federal, encaminha para o Congresso Nacional, para que possa ser avaliado aí, esse orçamento, seja ajustado e ele se torne lei. Ok? Traduz o orçamento público em termos financeiros, planos, programas, projetos, atividades de trabalho para um determinado período, ajustando o ritmo de execução, fluxos previstos. A ideia é garantir a adequada liberação desses recursos ao longo do tempo do cronograma. Isso é orçamento público. A gente vai ter a oportunidade de discutir isso aqui mais adiante. Crédito público é o processo pelo qual o Estado pode obter uma receita pública. Essa é uma receita temporária, não é? É uma receita temporária e caracteriza-se por um empréstimo que necessariamente deverá ser reembolsado pelos cofres públicos para o credor que abriu aquela linha de crédito. Ok? Por exemplo, os serviços da dívida. Boa parte do orçamento público ela vai para pagar o serviço da dívida pública, ou seja, são empréstimos internos e externos, você tem que pagar juros sobre eles, né? Então são obrigações que o país tem com os seus credores. Já que pegou emprestado, precisa pagar o valor emprestado mais os juros embutidos nessa operação de crédito. Para a obtenção dessas receitas, o Estado não exerce seu poder de coerção, viu? Ele não exige ele não tem como exigir que outros entes emprestem dinheiro público. Na verdade, ele utiliza a forma contratual, que representa uma obtenção de receita. A gente vai dizer assim, é uma receita extra e voluntária. É óbvio que quem vai emprestar grana para o poder público vai buscar garantias de que essa grana volte, ok? Que o poder público esteja apto a estar honrando com esse compromisso. E essa busca de crédito público gera uma dívida pública. O Estado efetiva a arrecadação de recursos financeiros necessários para as suas atividades. Minha receita não dá conta das minhas despesas. Vou em busca de crédito público. Ele me gera uma dívida pública, né? E aí, esses títulos da dívida pública, eles são negociados aqui. O governo não paga a dívida pública, ele rola a dívida pública. Ele vai sempre operando, trocando dívidas que estão por vencer por dívidas que vão vencer no longo prazo. Essa dívida pública pode ser flutuante, contraída por um breve e indeterminado prazos, são necessidades de caixa momentâneas, ou pode ser uma consolidada através de um contrato de crédito com prazos mais longos e que sejam resgatados, ok? Aqui eu estou falando de dívida pública e eu deixei três questões como atividades complementares para vocês resolverem, tá bom? Estou olhando para o relógio agora, são 11 horas e 30 minutos. Eu vou me despedindo por aqui, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.